Olá, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo jóia, graças a Deus. Que bom. Estamos aí juntos mais uma vez, mais uma live, né? Eu estava tentando achar Bacana. uma frequência aqui para a gente colocar sobre o tema de hoje, mas não vamos ter nem tempo. Boa noite, Del. Boa noite, Giane. Boa noite para você, Tarcísio, nosso convidado da noite. Só um segundinho, tá, Tarcísio? Deixa eu só Ok. me organizar aqui. Bom, hoje nós começamos a nossa live falando mais uma vez sobre tempos adversos, né? A nossa última live você falou sobre fluxo de caixa, sobre vários tópicos importantes que dizem respeito às empresas e aos negócios, né? E hoje nós temos um dia muito especial, né? Que é o Dia do Contador, não é isso? Isso aí. Então, eu queria abrir a nossa Boa. live de hoje, primeiro, parabenizando a você, em nome de todos os contadores, que assim como eu, tem essa árdua tarefa de fazer a diferença na vida das... Eu fiquei pensando, fazendo uma metáfora hoje sobre as empresas. E tem algo que as pessoas falam, os pesquisadores falam das empresas, que eu acho muito interessante, que eles falam que a primeira empresa são as nossas famílias. E quando a gente compara a família, a empresa com a família e vice-versa, eu acho que é uma metáfora bem interessante. E enquanto eu me arrumava para a nossa live, vou tomar a liberdade de te contar essa historinha, porque eu acho que vem a calhar com o que nós vamos falar hoje. Porque eu fiquei pensando, na família, vamos pegar um exemplo, pai e mãe. É muito difícil para os pais, estou usando a palavra difícil aqui, porque eu acho que ela vem a calhar, é difícil para os pais, entre aspas, orientar os filhos. Você falar assim, filho, faz isso que vai dar certo. Filho, faz aquilo que vai dar certo. E aí, trazendo essa metáfora para os negócios, a gente tem essa tarefa de orientar os empreendedores e os empresários no negócio deles. Então, para nós é muito difícil dar uma receita de bolo, mas a gente tenta orientar naquilo que é que nós entendemos como sendo a melhor opção para o momento, né? Mas lembrando que sempre cabe ao empreendedor, ao empresário, a tomada de decisão. Nós estamos aqui para orientar, né? Então, assim, eu queria te contar essa historinha, porque foi uma coisa que eu fiquei pensando hoje, falando que nós temos essa tarefa, essa difícil tarefa, e a gente estuda muito para isso, né, Tarcísio? Muito, porque hoje em dia, e ultimamente, a legislação ela tem mudado assim, né? E então, abrindo a nossa live de hoje, eu quero agradecer você por aceitar mais uma vez o nosso convite, parabenizá-lo por esse dia, em nome de e onde eu parabenizo aqui todos os demais contadores e dizer, né, que é uma ação do Conselho da Mulher Empreendedora, da ACSDL e da Escola de Negócios, que é um braço, né, que a gente vem trazendo aí uma série de lives muito interessantes, com temas relevantes, onde pós-live nós temos recebido muitos feedbacks bacana. E quando colocamos aí a postagem que você estaria de novo conosco, o pessoal aplaudiu de pé. Tenha visto aqui pelo que estão colocando para nós, que o Tarcísio é o melhor do Vale do Aço e da região, que o Tarcísio é fera. Então, muito obrigada, viu, Tarcísio? Joia, bacana. Eu que agradeço a você, ao Conselho da Mulher, à Associação Comercial, né, por esse momento que a gente está criando aqui, um momento de falar, né, de conversar, trocar experiências sobre o que a gente tem vivido
A gente sabe que não é fácil e também não será fácil daqui para frente. Obrigado por lembrar do nosso dia. Né? Estendo aqui também nessa oportunidade todo o meu agradecimento, né, à minha equipe lá da NTW, a todos os colegas, né, contadores que sempre estamos aí trabalhando juntos, né, para em prol da nossa classe empresária. E, de fato, quando você faz essa analogia, né, entre empresa e família, também é uma especialidade nossa falar-se de orçamento familiar. Né? Então, isso é muito praticado hoje no nosso dia a dia. E, de fato, essa comparação que você trouxe do filho, né, eu poderia dizer que a gente orienta na expectativa daquilo que a gente acha que é o melhor. Né? E nesse momento da história da minha vida e da história da vida do meu filho ou da empresa, não é a mesma história. Será que é o meu ou o seu que está parando? Travou? Me deixem saber aí, por favor. Tarcísio? Pessoal, me deixa saber aí se o de vocês travou também. Travou, Travou voltou? um pouquinho. Voltou. Tá, Foi o meu ou o seu? Tá. Tá chovendo aqui na minha região, né? A internet nossa aqui tem algumas oscilações, então já vamos precaver aí de possíveis acontecimentos desses fatos aí. Aqui também começou a chover. Mas eu estava fazendo essa analogia e eu acho que é de extrema importância, né, que a gente remete orientações aos nossos clientes ou aos nossos filhos em períodos da vida diferentes, né? Por mais que a gente tenha vivido a experiência, mas os fatores externos que influenciam hoje são bem diferentes. E, de fato, não tem uma receita, como você falou lá no início, infalível para o sucesso dos negócios, né? O que nós temos são modelos de gestão que podem ser aplicados. Ou seja, é necessário a gente buscar ferramenta de gestão, adaptá-la ao nosso negócio e aplicá-las. E nesse momento que a gente está passando, né, nesse trem da vida, é o trem da vida, né, vamos dizer que esse trem parou. Né, ele parou numa estação, estamos nós aqui ansiosos e esperando, aguardando um momento que é o momento que ele vai arrancar e para qual a próxima estação ele irá. Então, a gente precisa se preparar para isso. Né? Nós estamos aqui hoje, eu lido, né, nós contadores lidamos com a diversidade de atividades de empresas diferentes, cada uma com a sua particularidade, o seu ramo de atuação diferente. Né? E eu volto com aquela pergunta lá da primeira live que a gente fez, qual que é o prazo da retomada da normalidade? Né? Qual que é o prazo que a minha empresa está preparada para voltar à normalidade? Qual que é o ideal da sua empresa? É voltar hoje? Né? E semana passada estava conversando com um cliente e olha só, ele, por fatores de fornecedores, ele está passando por problema. Por fatores de pessoal, funcionário, equipe, funcionários dele depende de creche, né, da parte educacional que está paralisada. E com isso, ele não está preparado para voltar ao normal. Né? E aí, a sua empresa está preparada para voltar ao normal? A gente precisa fazer essa autoavaliação. Qual a nossa capacidade de resiliência nesse momento? É de extrema importância a gente começar a fazer essas analogias. Né? Tem um professor de Harvard, Lawrence Summers, que ele diz que houve uma parada no cronográfico financeiro, mas no econômico ainda não. Ou seja, ainda temos adaptarmos a alguma série de fatores que estão por vir. Né? E esses fatores são externos, a gente às vezes não tem muito poder sobre eles, mas precisamos de alguma forma começar a, pelo menos, tentar pensar neles. Tem uma empresa que é a MT Soluções, ela tem no blog dela uma pesquisa que ela soltou recentemente, que ela trata das várias categorias do varejo digital, né? Como é que isso se mudou agora, nesse momento. E por exemplo, os artigos e roupas esportivos, né? Por mais que
as academias estão paradas, as pessoas estão indo para a rua se exercitar. A parte de roupa mesmo em si, né, eletrodomésticos, esse crescimento no e-commerce, como que ele está aumentando. Né? E, ao mesmo tempo, se fala de crescimentos nessas áreas, né, da área esportiva, de roupa, de 17%, de beleza, roupa né, não é esportiva, roupa normal, e produtos de beleza, em 15%. E a gente pergunta como é que isso pode acontecer com a inflação estimada em queda. Então, expectativa do salário mínimo em 2021, R$ 1.067, R$ 1.079, é o que os estudos, né, têm se colocado aí. E como é que está o planejamento da sua empresa em relação a esses dados? Estatisticamente, quais são os dados estatísticos que a sua empresa tem guardado historicamente falando? E aí eu percebo que por uma cultura, pelo que eu me relaciono, a gente precisa começar a acreditar no tempo. A gente precisa começar a acreditar nos dados estatísticos, usá-los ao nosso favor. Se eu falar de 2016, tem 4 anos. Em 2016, essa mesma empresa, MT Solutions, numa pesquisa que ela fez, 19% das vendas realizadas no e-commerce eram feitas por dispositivos móveis. Girava em torno de 9 bilhões. A expectativa dessa pesquisa que ela fez agora para 2021 é um aumento de 41% das vendas nos dispositivos móveis. Ou seja, as pessoas, né, efetivamente estão usando mais o celular. Esse aumento no uso representa 35 bilhões de vendas. Como é que a sua empresa está aproveitando essa oportunidade? Então, nós temos que começar a acreditar, usar esses dados do passado, usar os dados das estatísticas e tentar manusear de alguma forma isso a nosso favor. Junto dessa informação, eu percebi, não sei se a turma percebeu, uma mudança na área da logística. Junto com essa demanda de crescimento, a área de logística vai estabelecer novos padrões de entrega. Nós temos alguns clientes, né, que já trabalham 100% com e-commerce hoje, pessoal da área de confecção, e mudou o padrão. Antigamente você vendia uma roupa no Mercado Livre lá e ia sem nada. Hoje o correio exige uma declaração falando o que é aquilo, exige uma nota fiscal. Então a velocidade das entregas tende a evoluir junto com o aumento das vendas. Né? Hoje a gente pode retirar um produto muito mais perto da gente. Então essa evolutiva, nós temos que perceber isso para não sofremos com a cardiologia financeira. Ou seja, isso é pensar em previsões de cenários. Se tal situação ocorrer, eu tenho o plano A. Se outra situação ocorrer, eu tenho o plano B. E assim temos uma programação das ações que a gente vai tomar conforme o mercado reagir. Semana passada, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele passou para a gente do interesse da Magu, Magazine Luiza, e outras 4 empresas que já manifestaram o interesse da privatização do Correio. Está nessa briga aí a Amazon.com e a FedEx. Poxa, a turma que mexe com marketplace, a turma que mexe com o mercado digital está querendo pegar o Correio. Então tem algo novo para eles, né? Isso. É interessante. E como é que nós estamos aproveitando isso daí? Como é que a nossa empresa está usando esses benefícios aí? Então, são inovações. Um outro exemplo aconteceu na Companhia Industrial de Cataguases, foi anunciado pelo Tiago Inácio, ele é um dos diretores de lá, junto com a Dalila Têxtil, de Santa Catarina, eles desenvolveram um tecido que tem um acabamento antiviral, antibacteriano. Isso já é normal, isso já existe para quem tem asma, para quem tem alergia. Só que isso virou um produto comum. Já está produzindo, essa peça está saindo em torno de 40, 50 reais. Porque antes era artigo de luxo, né? Ou então de doença, necessidade. Exato, né? Quem tem alergia. Exatamente. Então isso começou a mudar. O mercado percebeu que as pessoas
tinha um problema com isso e a solução desse problema é eu produzir e vender. Sim, Transformar o meu produto, né? é o mercado se adaptando às circunstâncias, né? O que vem, as demandas, né? Exatamente. Exatamente. Uma outra transformação que a gente viu em agosto, a WEG, ela produz tintas com compostos antivirais. Então, é uma tinta que você passa na parede antivírus, antivirais, né? Atua ali na superfície. Teve um crescimento de 49%. Por que que a loja de tinta aqui de Timóteo não cresceu 49%? Com muito respeito, sei das dificuldades, mas são inovações que se praticam. Isso é o mercado. Minha mãe está vendo a gente aí, depois ela briga comigo. Minha bisavó morreu por causa de glicose. Minha avó também morreu por causa de glicose. Minhas tias têm glicose. Minha mãe ainda não foi diagnosticada com glicose. Mas ela compra o remédio de estabilizar a glicose dela. Você é farmacêutico. Ela tem necessidade? Não. Mas ela acha que tem um problema e esse problema tem que ser sanado. Então, nós temos que perceber essas necessidades do mercado e aproveitar isso como oportunidade. Sim, sim. E a gente Isso, precisa agir e mostrar de forma que o mercado, as pessoas, a comunidade, de que forma que eles conseguem ver que você é uma empresa que resolve o problema deles, que ajuda o planeta, que também é uma empresa que dá lucro. sim. Né? Então, eu acho que isso é um caminho para que a gente possa entender o cliente. Né? No sentido. Pode falar. Não, é porque parece que tinha travado aqui, eu já ia falar porque colocaram aqui para gente que Ah, muitas coisas já existiam e passamos a usar com essas mudanças, com essas circunstâncias, que é o que você vem colocando aí, né? exatamente. Várias situações que estavam no cotidiano, mas que não eram comum, né? Não eram vistas como um problema para alguém. A empresa sobressai quando ela enxerga um problema e traz a solução. Né? Sim, sim. Então, a gente tem que entender o cliente. Seu cliente ele compra à vista, compra a prazo. Está passando um cara na rua aí agora. Esse cara interessa que ele entra na sua loja? Se sim, o que você fez para ele entrar? Tá bom. E o que você fez hoje diferente de ontem para ele entrar? O que move o seu cliente? Sabe? Então, eu acho que nesse sentido que a gente está buscando, né, que a gente propôs aqui de trocar esse bate-papo, né, é de tentar dizer assim, o que a gente pode fazer para o nosso negócio crescer. Talvez eu Eu já ia diria te que fazer essa pergunta, mas e aí, nos diga, o que nós. é, Porque você está falando aí, eu fiquei pensando aqui, trazendo para o nosso comércio, nesses períodos em que as lojas ficaram fechadas. Porque a gente que lida com os pequenos, né, os lojistas, o comércio menor, tinha-se uma certa dificuldade com o virtual, né? Era muito presencial, ir até a loja, comprar. Então, nós ficamos um período aí com as lojas fechadas. sim, E é bem o que você falou, as empresas tiveram que se adaptar. Porque ou eu fecho de fato e não vendo nada, ou eu crio estratégias de venda, né? isso aí. E mesmo que seja, que foi de uma forma assim, eu tenho que me virar, porque senão eu vou perder tudo, mas teve uma saída. Então, eu Exato. queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa sua experiência, o que fazer ou o que Isso. continuar fazendo para que os nossos negócios possam crescer mais, ainda mais. Vamos considerar que a gente está crescendo, né? É, Mesmo e, com toda essa dificuldade. exatamente. E eu digo assim, às vezes, a percepção do crescimento é quando você compara, volta no conceito que eu falei dos dados estatísticos. Você está Sim, crescendo, para você comparar que você está crescendo, se a loja ficou fechada e você vendeu um pouco, esse pouco foi pela internet. Então, você cresceu. Quantos por cento você sim, cresceu vendendo pela internet? Talvez você não cresceu no faturamento total, mas você cresceu de alguma forma. Essa vertente que você cresceu, como é que você estruturou isso? Né?
E aí a gente começa a chamar aqui agora já de nova onda. O que é a nova onda? É você fazer diferente no Instagram. Antes você não fazia. Podemos dizer que já tem 6 meses, olha o tempo passa, já tem 6 meses. Então, você está querendo me dizer que hoje você está fazendo a mesma ação de 5 meses atrás? Não dá. Não dá. Eu quero saber o que você está fazendo de novo. Né? Vamos dizer assim, focar no produto e focar na fatia do mercado. Não vão tentar, falando desse pequeno que você comentou, e que na verdade é a nossa maior fatia de mercado, às vezes eu brigo com alguns clientes, não tenta vender para o Timóteo inteiro, não. Né? Qual que é a sua fatia de mercado? É muito difícil fazer com que as pessoas comprem de você se elas não entenderem realmente o que você está vendendo. Fazer uma oferta focada que reflita o que o mercado deseja. Mostre como a sua marca irá entregar esse produto. Eu gosto de trazer áreas, talvez saia um pouco fora do nosso conceito, mas eu gosto de trazer áreas mais complexas. Vamos pegar a área da educação, vamos pegar eu já ia te falar, fisioterapia. a Glória colocou aqui para gente que a pior situação tem sido das escolas. E o Ronan complementa, Ronan que participou com a gente, conosco da última live, ele trouxe estratégias de vendas. Ele coloca que a escola é o setor de eventos, né? São 2 setores, né, Tarcísio, que estão sendo muito prejudicados com essa realidade que a gente está vivendo. Isso então, aí. traz aí para nós algo de positivo para aliviar um pouquinho essa, vou falar assim, essa dor, se é possível, né? Na verdade, o que a gente tem enxergado são as ações diferentes. Fazer o diferente. Né? A área educacional, lá naquela época que a gente fez, né, tivemos aqui batendo esse papo, eu comentei sobre a área educacional e que naquela época próximo tínhamos feito um planejamento financeiro das escolas que não iria voltar esse ano. Uhum. Né? Então, ou seja, hoje, aquela escola hoje, ela está mais preparada, ela já tem um plano A, B e C. Então, isso faz essa escola sair na frente. Qual é o produto que essa escola está lançando? Olha só a dificuldade. Eu tenho uma filha de 4 anos. Ela não sai da frente do celular. Não é isso que a turma fala? Meu menino de 4 anos não sai da frente do celular. Olha só que contradição. Põe ele para assistir aula no celular. Ele não assiste. Então, a didática, a metodologia, a dinâmica de aula, algumas escolas não evoluíram. Não dá para a professora fazer uma live com o aluno. Ela tem que vestir de bonequinho a Baby Alive, ela tem que vestir da LOL, ela tem que vestir esse personagem. Você lembra os personagens, né? Eu gosto de trazer sempre o personagem, né? Ela tem que se inteirar de um personagem para ela fazer com que as crianças assistam a aula. Porque se ela for lá fazer uma live, igual nós estamos fazendo aqui, para um aluno, ele vai cansar. Então, é interessante isso aí que você está falando. Você deu o exemplo do seu filho. Na hora que você terminar, eu vou te dar o exemplo do que eu tenho vivenciado aqui na minha casa, que eu acho que vale a pena. O ponto-chave é a gente pensar a forma diferente de prestar o serviço. Né? Sim. Como é que eu consigo levar aula, né, a Glória, parceira nossa aí de muito tempo, como é que a gente consegue levar uma aula, né, de inglês para um aluno, né, de forma mais dinâmica, de forma mais interativa, né? Que as pessoas querem ver celular, elas veem celular, elas ficam no celular. Eu te falei que as vendas vão aumentar no celular em 41%, então poxa, por que para ver aula elas não podem? Será que não é a forma da aula, a dinâmica, a metodologia? Como que eu estou apresentando isso, né? Exatamente. Então, essa postura, essa mudança no jeito de levar o produto, né? De oferecer o produto. Entenda o que é o problema. Algumas pessoas chamam de dor, né? Mas entenda o que é o problema para você levar a solução desse problema. Eu acho que isso... A Glória trouxe aqui que com as crianças está sendo mais fácil do que com os adolescentes, mas é bem isso que você disse, né? Entenda qual que é o problema para você tentar apresentar essa solução para o problema, né?
Exatamente, exatamente. Tem que estabelecer esse exemplo, é como se fosse estabelecêssemos aqui um diferencial competitivo para se posicionar e fazer o mercado reconhecer. Tem que ser incisivo, tem que ser persistente, né? A gente precisa, de alguma forma, confirmar se a ideia da empresa está sendo interessante para os clientes. Se você quiser dar o seu exemplo, me cortar, você fica à vontade, tá? Porque a gente... Não, eu estou te ouvindo e estou imaginando aqui, porque quando a gente fala de escolas, por exemplo, eu acho que é uma coisa que está tão perto da gente, fica mais fácil falar, né? Porque Sim. quando você fala de pré-escolar, você ainda pensa assim, nossa, e aí? Qual que é o benefício que eu, enquanto pai, terei de manter o meu aluno no pré-escolar? Né? Porque a priori não é uma obrigação. Eu coloco mais porque eu sei o quão é importante, né? Agora, eu tenho uma filha que a minha menina tem 6 anos e eu fiquei observando na escola que ela estuda, quando entrou esse processo da aula online, eu fiquei pensando, gente, e agora, como que vai ser? Mas a escola, ela vem se adaptando de tal maneira que já de hoje fala comigo, mamãe, tá na hora da minha aula? Uhum. E senta e assiste até os sábados, que ela tem sábado letivo, os sábados eles sentam. E o índice de alunos que não estão presentes é muito pequeno. Uhum. Então eu fico observando assim, é um processo de adaptação, é um novo que eles tiveram que se adaptar, porque eu imagino que para as escolas, para nós foi difícil, mas para as escolas também. Porque, principalmente no que diz respeito a investimento, né? Uhum. E a professora, ela está ali todo dia se dispondo. Quando ela muda o painel de fundo, ela não se vestiu ainda, pelo menos eu não vi. Mas o painel de fundo é atrativo, está sempre chamando a atenção dos meninos. É sempre um vídeo novo, é um conteúdo novo. Então, assim, tem que apresentar algo para o seu cliente que chame a atenção e que Isso aí. prenda. Porque Isso aí. é o que você falou que é o diferencial competitivo, né? Isso. Para que nós, enquanto pais, percebamos também que está valendo a pena para os nossos filhos, né? Isso aí. Que E o somos mais, clientes, né? e o mais importante, né? Você deu o exemplo do painel do fundo, mas daqui a pouco sua menina vai cansar, né? Ela vai Sim, cansar disso. Então, sim. eu trago aqui aquela revolução que teve na minha época, meados aí de 1998, 2000, nos cursinhos, né? Aqueles professores dinâmicos, aqueles professores que faziam as gracinhas, né? Então, essa turma agora vai ter que vir para frente da telinha Vai. fazer A isso aí, Glória porque só colocou o aqui que os painel vai professores cansar. estão dando um show. A Glória colocou aqui para gente que os professores estão dando show e que as crianças da idade pré-escolar estão dando um show também com a, com a essência dos pais. Então, quer dizer, o Isso aí. professor é tudo. E é isso mesmo. Nesse cenário aí escolar, a diferença é o professor. É ele que é o X da questão, né? Exato. E aí vem um detalhe. A parte educacional, o difícil dela é que ela tem dois clientes, o aluno e o pai. E como é que a parte educacional faz com que esse diferencial competitivo fique posicionado no mercado de forma tal que tanto a criança, o filho, quanto o pai reconhece esse diferencial, divulga isso, vai para o marketing boca a boca e permaneça o seu número de alunos suficiente, que traga novos alunos e que retém as saídas, né? Então, então nós temos que falar do segundo passo. Se você deu o primeiro, que é de fazer esse diferencial, como é que você agora leva isso para que o mercado reconheça esse diferencial? E aí você tem que ser persistente na maneira de levar essa informação. Trazendo ainda mais um exemplo diferenciado, novo, né? Eu tenho cliente da área de panificação e ele está com padaria online. E a gente falando, eu falei, cara, o seu valor de entrega é maior do que o valor do produto final. Ele falou, esse produto não é para você.
esse produto é para um público específico. Ele não enxerga essa diferença que eu estou apontando. Por quê? Porque eu, Tarcísio, não tenho dificuldade de ir buscar o pão. O cliente dele é aquela pessoa que tem dificuldade de ir buscar o pão. Então, para esse cara, o valor da entrega é insignificante. Ou seja, você tem que valorizar a entrega conforme o seu grau de dificuldade. Então, o que ele me passou foi que eu preciso descobrir um mercado, e ele existe, de pessoas que têm dificuldade de buscar pão. Então, o diferencial dele foi esse, e ele está levando isso, ele está sendo reconhecido por essa fatia de mercado. Lembra que eu falei? Foco no produto e foco na fatia de mercado. Então, ele está fazendo isso. Né? E aí você tem que começar a fazer o dever de casa, né? Fazer as lições de casa, aí tentando até a gente descobrir esse caminho, né? Descobrir quem que é o seu cliente-alvo, o que que esse cliente-alvo realmente deseja, né? O que que meu aluno de inglês realmente deseja, o que que meu aluno da área do pré-escolar deseja, né? Fazer isso que você está fazendo com a sua menina aí de 6 anos, como é que eu faço isso com um menino de 17? Olha a dificuldade como que é outra. Né? São E aí a realidades gente tem diferentes, né? totalmente diferente, totalmente diferente. E diante disso, eu diria que talvez como segundo tópico, já que o primeiro é foco no produto e foco na fatia, é o poder de permanência sua. É de encontrar a maneira de fazer a diferença. Algo que vai além de simplesmente abordar um ponto problemático ou um desejo de seu cliente. Hoje ainda a gente encontra, né? Você chega numa loja e encontra a pessoa falar assim: bom dia, querido. Bom dia, meu amor. Então, assim, será que essa é a maneira de fazer a diferença? É assim que você cativa o seu cliente? Porque a mentalidade por trás dessa abordagem é muito diferente do pensamento, né, orientado para os resultados da empresa, sem considerar nos impactos a longo prazo dessas pessoas afetadas por esse atendimento, vamos chamar assim. Então, o objetivo é promova a experiência do seu cliente. Situação difícil. Como o seu cliente pode usufruir de algo antes de comprar para ter certeza que irá gostar? Como? Então, essa pergunta ela tem que estar tipo o anjinho aqui do lado gritando no meu ouvido o tempo todo para buscar essa resposta. A Né? Érica Então, colocou assim: quem eu quero atingir com o meu produto ou serviço? É uma isso, pergunta interessante também, né, isso. Tarcísio? E além do quero, é o como atingir. Como? O como? Isso. E difícil. E o terceiro, que é o mais difícil. Como eu oferecer algo a ele que ele possa usufruir para na hora que ele for comprar, ele ter a certeza que ele vai gostar. Né? Então, como é que eu posso oferecer momentos, produtos, amostras para o meu cliente para garantir isso para ele? Né? Pesquise o cliente, pesquise o que o cliente quer, vende o que o cliente quer comprar. A gente tem alguns clientes na área de varejo, aí, de cosméticos, de roupas, sapatos, e muita gente conversa, né? Eles vão em busca do fornecedor e baseia-se essa aquisição na estação do ano, na percepção de venda deles pela experiência de vida. Aí, às vezes, eu falo assim, mas você já perguntou ao seu cliente o que ele quer comprar? Para você ir lá no fornecedor e comprar o que ele quer comprar? Fica mais fácil de vender. Qual que é a experiência de vida do seu cliente? Você está comprando com base na sua experiência e expectativa de empresário. Por que você não vê qual que é a experiência de vida do seu cliente e descobre isso? Se você souber, é mais fácil de vender. Compra o que você sabe que vai vender. É difícil, É não é fácil. interessante. Não, mas é interessante isso aí que você está colocando. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma parceira e amiga, que até sou cliente dela, que ela é vendedora de calçados. E não é uma loja
presencial e ela vende calçados online, mas ela só compra aquilo que as clientes querem. Então, ela compra aquilo que o cliente quer. O que ela faz? Eu achei muito interessante. Ela criou uma playlist onde ela encaminha os modelos dos calçados, a numeração que ela tem, e daí você faz o seu pedido. E querendo ou não, você recebe aquela playlist diariamente. Às vezes você não está nem precisando de um calçado. Mas você olha aquilo ali e fala, nossa, que bacana, pede para experimentar. Então, eu estou te falando assim, uma coisa que eu percebo, e eu já até conversei com ela, perguntando como que foi essa experiência, e ela me disse, Gê, tem sido interessante. Por quê? Porque ela só compra aquilo que ela já vendeu. Eu compro aquilo que as minhas clientes querem. E ela já até coloca assim, olha, reforço que a compra é mediante a oficializar o seu pedido. É exatamente isso aí que você está falando, né? Exato. Então, é mais uma mudança de mercado, mudança de forma de vender, né? Sim. E dentro desse conceito todo aí, junto com você aqui, eu já ativaria o modo de gestão online. Se ativa aí, entra na sua empresa amanhã e aperta o modo gestão online, né? Ativa isso aí. É sua plataforma. A sua plataforma, não há dúvida nenhuma que ela é a sua passagem para o crescimento futuro. Não há dúvida disso mais. É claro que, idealmente, né, todo empreendedor deve tentar alcançar a sua comunidade, tanto no mundo digital quanto no mundo analógico, se pudermos dizer assim. E não ter medo, sabe? Eu digo o seguinte, lá no mundo digital, a gente não pode ter medo, principalmente de pôr o preço. A gente tem algumas pesquisas que já mostrou isso. Quando você divulga um produto com preço, pensando no cliente, por quê? Porque se o cliente gosta e o valor está ali, ele compra. O problema é que, às vezes, as pessoas, nesse processo cultural de se adaptar à internet, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, observa para você ver que poucos ainda colocam preço. O problema Sim. às vezes, essas empresas não colocam o preço pensando no concorrente. Aí ele perde. Não é nem no cliente, né? Perde o tempo de decisão do cliente preocupado com o concorrente, né? E aí já tem alguns estudos que já mostram para a gente que nós, cada vez mais, estamos menos pacientes no momento das compras. Sabendo que a pizza chega com 40 minutos, a gente não aguenta esperar, né? Como antigamente. Você vai hoje não, que ainda está um pouco limitado, mas você vai no barzinho pedir uma cerveja, o tempo do garçom aqui, você já acha que está demorando. Lá da mesa, você dá sinal para ir. Você vai E se comprar um formos sapato. parar para pensar, Sim. Hein, Tarcísio, desculpa te interromper, mas se formos parar para pensar, hoje, da forma que estamos com essa questão da tecnologia, o nosso concorrente ele é quase invisível. Ele deixa até de existir. Porque é tudo tão exposto, tão público, tão divulgado, que não existe mais isso. Né? Eu Exato. tenho que focar no meu cliente. Isso Porque aí. se eu focar no meu concorrente, eu deixo até de existir. É a Exatamente. minha maneira de pensar. E desculpa se eu estiver equivocada quanto a isso, mas não tem mais espaço para eu ficar focado no meu concorrente. Meu foco tem que ser total no meu cliente, Isso. E né? aí a gente tem que usar as plataformas. Como muito bem Sim, colocado por você, o seu concorrente que deixa de existir passa a ser você mesmo da maneira como você trata as situações. Você é o seu sim, concorrente, né? Então eu tenho que sim. começar a tratar, usar melhor o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Nem que você use um canal só, mas que você procure, né, vender melhor nesse canal, né? Faça parcerias com os bancos digitais para você poder estar recebendo depósito, PagSeguro, na Samap, no Mercado Livre, para você ter como o cliente quer comprar, você consegue oferecer a ele todas as opções de pagamento de forma que ele não tem como não comprar, né? E não dá para você Isso vender aí. a prazo hoje fora do cartão, né? Então, tem que ter esse ponto. Só que, ao mesmo tempo, abrindo um grande parênteses na nossa linha de raciocínio, eu volto ainda um pouquinho para a estrutura física, né? E diria que esse diferencial e que esse concorrente continua sendo
a própria empresa, a própria loja, mesmo que fisicamente, né? Eu diria que nós temos 4 ações cruciais que surgiram agora recentemente, e eu tenho adotado elas, como que tem que estar incorporada dentro da loja. Enquanto cliente, eu tenho que chegar na sua loja e entender um consumo sustentável. O que tem dentro da sua loja que me remete, enquanto cliente, à sustentabilidade. Como a sua loja contribui para o bem-estar das pessoas, da qualidade de vida. Decora sua loja para o cliente perceber isso, sabe? Às vezes a pessoa fala, não, mas então eu tenho que fazer um processo de reciclar papel, de não sei o quê. Cara, decora sua loja com isso. Decorar a loja é um ato de incentivo. Então, decora sua loja. Outra situação é a personalização. Provoca nos seus clientes que aquele produto é personalizado, é da tribo que ele segue, está na vibe dele. É a sensação que aquilo pertence a ele. Ele tem que entrar na loja, bater o olho naquela camisa e falar, foi feita para você. Só que eu não posso falar que foi feita para mim, para o cliente. Você tem que fazer atitudes que vai levar ele a perceber isso. Sabe? É personalizar. A pessoa se sente dona daquele processo. E não há dúvida da questão da higienização, né? A gente tem que estar o tempo todo preocupado com isso. Né? Tá cheio de potinho de álcool em gel agora, que a tampinha já está toda ressecada, né? Pô, troca aquela tampa que o cara está com medo de pôr a mão naquela tampa. Então, faça com que as pessoas tenham certeza que a sua empresa está limpa, está preparada para isso. E o quarto que a pessoa chegue na sua empresa física e se sinta acolhida, né? Porque isso você aí. falou aí da questão de como que eu sou tratado. Teve até a Roseli postou para a gente aqui, que tem muitas empresas virtuais que estão vendendo mais do que as empresas físicas, e não é pela questão da pandemia, é pelo atendimento. Mas a gente sabe muito bem que o virtual para o físico existe uma diferença muito grande, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é fato, né? Isso aí. Nem sempre o que eu sou aqui do outro lado da telinha é o que você me vê, né? Mas o atendimento presencial, ele é um atendimento que, na minha opinião, tá? Com respeito a qualquer opinião contrária, mas se eu pudesse ter só compras físicas, eu teria só compras físicas, tá? Por quê? Porque esse acolhimento, esse se sentir único, saber que o produto é para você, isso não tem igual. E é o que você colocou aí, né? E o quarto ponto, né, é o entretenimento. Faça a minha compra ser um momento de diversão e lazer. Tem que ser prazeroso. Sabe? Esse momento tem que ser bom demais, mas tão bom que eu vou voltar. Como é que eu posso usar a tecnologia dentro da minha loja para proporcionar entretenimento para o meu cliente enquanto ele está lá dentro? E o que é entretenimento? Não, é música, é teatro, é arte, Cara, pergunta para o seu cliente o que é entretenimento e põe isso lá. Você entendeu? Então, esses 4 pontos, né, eu estou considerando eles como cruciais no momento agora, que é você demonstrar a sustentabilidade, é você demonstrar a personalização do produto em relação ao cliente, é você demonstrar essa higienização e é você transformar o ato da compra no momento de entretenimento, de festa, de diversão. Sabe? E esse é o momento. Aí eu volto naquela colocação do início. O mercado, as pessoas, a comunidade consegue ver a sua empresa como uma que resolve o problema dela, que ajuda o planeta, que também foi criada para dar lucro. Então, é aquele conceito de mostrar para o mercado aquilo que nós queremos. E, ao mesmo tempo, que sane as necessidades dele, que sane os problemas deles de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa. Né? Mas, além de tudo isso aí que nós estamos falando de cliente, né, eu não posso deixar de trazer aqui a evolutiva empresarial, né? E aí eu chamo a atenção aqui, né, como talvez um primeiro ponto nessa sequência final nossa aí, que é quanto... É porque eu já ia te dizer que nós estamos caminhando para os últimos 10 minutos da nossa live, viu? Com muito pesar. Não pode pedir...
Muito rápida. Nossa, mãe do céu. Só abrindo um parêntese antes de você passar para o próximo, a Glória colocou para a gente aqui que tem muitas lojas, que tem loja que ela vai porque ela sabe que lá é divertido, é acolhedor. E é verdade, né? O Renato Brito manda um abraço para você. E a Érica coloca para gente que em loja mesmo, quando entramos e sentimos que somos atendidos por gente como a gente e não vendedores, é excelente. Então é isso, né? Não é vendedores, é aquela pessoa que sabe que está chegando ali uma outra pessoa que deseja algo e que aí você vai entregar algo, né? Não é Isso pegar aí, aquilo ali, toma. Não, você isso está aí. entregando algo para a pessoa. Isso faz toda a É, diferença, né? e dentro do Mas vamos lá, conceito, porque nós temos e agora dentro 9 minutos. então, dentro desse conceito nosso, né, da nossa live, o que se pode fazer para crescer o seu negócio, eu acredito que uma vertente é essa que a gente colocou, sabe? E não dá para você me falar que está usando o Instagram, porque isso aí você fez há 5 meses atrás. Eu quero saber o que você está fazendo de novo, amanhã, hoje. Instagram já é passado, sabe? O que está acontecendo de novo? Essa é uma vertente. Né? Planeje isso de alguma forma. E traz esse planejamento agora para a área financeira, para a área interna da empresa. Atrelando esse bate-papo que a gente fez, que tem a ver com a parte de cliente, com a parte de desenvolvimento da empresa com foco no cliente e na pessoa e no atendente, na sua equipe, agora traga isso também para outro lado da empresa, um lado mais interno, um lado mais institucional, né? Aí vem uma perguntinha. Quanto foi a quantidade que automatizamos as tarefas burocráticas e repetitivas dentro da nossa empresa? Então, como é que nós evoluímos os nossos processos, né? Você já pensou em terceirizar algumas ações dentro da sua empresa, que não é a sua atividade principal? As empresas que trabalham com processos flexíveis, maior autonomia, confiança com as suas equipes, tiveram muito mais facilidade de adaptar e respostas nesse momento. Né? Essa qualidade de computação e computador dentro da sua empresa, como é que foi isso? Um exemplozinho à toa. Depois, se a conta minha estiver errada, nós vamos ver os curtidos aí, o que deu. Um exemplozinho à toa. Existem muitas empresas que não têm nota fiscal eletrônica. Tem um estudo que fala que a nota fiscal eletrônica gera uma economia de tempo de 2 minutos. 2 minutos, só 2 minutos. Vamos supor que essa empresa só vende para 12 pessoas no dia. Então, ela vai emitir 12 notas. Deu 24 minutos. Vezes 5 dias da semana, dá 120 minutos. Se eu pegar 120 e multiplicar por 4 semanas para fechar o mês, dá 480 minutos. 480 minutos equivale a 8 horas. 8 horas equivale a um dia. Então, se eu pegar um dia e multiplicar pelo ano, eu falei de 12 dias. Então, esse raio dessa nota fiscal eletrônica, que come 2 minutos, representa dizer que o meu funcionário ficou 12 dias no ano, quase que a metade das férias dele, parado dentro da minha empresa sem fazer nada. Qual é o custo disso? Você está olhando só o valor do programinha e está esquecendo do processo. Observa o processo dentro da sua empresa. Tá? Pensa no custo, crie um concurso interno aí com os colaboradores, descubra as oportunidades de reduzir custo. Na Bíblia já falava em Provérbios 21:20, já demonstrou para a gente que o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha. Então a gente tem que começar a perceber as nossas atitudes, transformar internamente, né? Fazer gestão de estoque semanal. Não é mensal, não é anual. Tem cliente nosso que faz inventário no ano. Não, é semanal. Entenda o giro para você não empatar o dinheiro do capital de giro. É preciso observar esses impactos financeiros, fazer uma revisão das suas despesas, ajustar o fluxo de caixa, as ações para você da preservação do seu capital de giro. Né? Essas medidas têm que ser adotadas pela empresa. E, por fim, né,
tenha a previsão financeira da sua empresa para amanhã. Hoje não. Hoje você toma um vinho, amanhã você faz a previsão das suas vendas de outubro e dezembro, e depois você faça de janeiro a dezembro de 2021. Faça a previsão do seu faturamento, das suas despesas. Depois, compare o realizado com essa previsão. E escreve o porquê que foi diferente ou o porquê que foi igual. Uma dicasinha, vai lá no Excel, botão direito, inserir comentário, vai abrir uma caixinha, já coloca na própria planilha, para você não burocratizar o processo. Já coloca ali o fator externo que influenciou para a sua previsão não ser igual ao realizado. Quando chegar em 2021, se você for fazer o plano de 2022, você já tem esses fatores aí que influenciaram nas suas previsões e que agora te ajudam a não cometer o mesmo erro. Né? Então, é importante que a gente faça essa projeção de cenários bons e ruins, né? Para que a gente esteja preparado. Então, é de extrema importância que a gente consiga estar mensurando os nossos resultados. Né? Cria meta, pode ir no achismo. Em 2021, a gente chega próximo da realidade, mas faz um achismo, cria metas, se baseia nessas metas, né? Todas as contas de despesa que você tiver ali, promova um ajuste que for preciso, escreve o porquê deste ajuste, mas promova essas metas e acompanha isso, para que a gente possa... Eu estou respirando fundo aqui, eu vou ter que te cortar. É com muito pesar. Olha que nós temos 2 minutos. Nossa, mas o nosso papo está tão gostoso, eu estou respirando fundo aqui para não ter que te cortar. Tranquilo. Mas, assim, de fato, já finalizando, né? Eu acho que, considerando essas duas vertentes que a gente abordou, o conceito organizacional de olho no cliente, de olho nas vendas, o conceito organizacional interno, a automatização, isso tudo vinculado numa projeção de fluxo de caixa. Faça essa projeção, faça esse acompanhamento, para que você possa ter esses fatores anotados que estão influenciando em todas as variáveis da sua empresa. Seria isso aí. Bacana, viu? Olha, eu tenho que te dizer o seguinte, eu não consegui nem fazer um resumo, normalmente eu faço, mas eu fiquei tão apaixonada aqui com tudo que você falou, que eu quero te dizer mais uma vez muito obrigada. E olha, gente, que dessa vez nós nem ensaiamos, né, Tarcísio? Foi tudo assim, né? Nós nem ensaiamos. Mas foi muito bom. Eu espero que nós tenhamos uma próxima live. As nossas lives são sempre muito interativas, a gente flui muito bem, né? Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada a todos que estiveram conosco mais uma vez nessa noite. E você, muito obrigada, Idel, né? A Idel que tem tido essas iniciativas assim brilhantes. O nosso grande abraço para você. A Tânia manda um abraço para você, diz que está com saudade do diretor dela, tá? E passo a bola aí para você se despedir. Bacana. Mais uma vez, eu que agradeço pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. A NTW Contabilidade está de portas abertas para vocês, para todo mundo. Né? A gente fala que dentro da nossa filosofia e política, o importante é transformar empresas. Né? Ela ser um cliente nosso é só uma consequência. Então, estamos em ação via contato aí da ACE, pode estar agendando para a gente fazer qualquer tipo de bate-papo. Transformar isso aqui numa reunião presencial é muito tranquilo. Eu que agradeço, um abraço para todos aí. Uma boa noite. Grande beijo para todo mundo. Diz a Jade que não é grande beijo, é beijo grande. Que Deus abençoe a todos nós e até a nossa próxima live. Fiquem com Deus.